Eu quero bater um papo, refletir e entender um pouco mais sobre as nossas duas naturezas, carnal e espiritual. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O assunto de hoje é esse mesmo, carnal e espiritual. Eu quero bater um papo com vocês um pouco sobre este assunto e refletir. Eu sei que eu tenho alguns vídeos já aqui neste canal falando sobre isso, mas dessa vez eu quero trazer algumas coisas a mais, pois é necessário a gente sempre falar sobre este assunto, porque também chega pessoas novas e a gente vai trocando ideia. E ao longo do tempo também a gente vai aprendendo mais. Nós temos duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. Muitas pessoas podem achar até que a gente pode harmonizar essas duas naturezas, mas a verdade é que o cristão não consegue fazer isso, porque as duas naturezas querem coisas diferentes, ou seja, elas caminham para um lugar diferente. Elas praticamente estão em julgo desigual. Elas não andam para o mesmo lugar e nem querem fazer isso. Sabe, o nosso corpo não é ruim. O nosso corpo é bom porque foi Deus quem criou. Mas a carne, infelizmente, está corrompida. A carne está inclinada para aquilo que Deus não planejou para nós. Apesar de Deus nos dar alguns passes livres por causa da nossa carne. Como assim? Pois é, Deus nos deu algumas concessões por causa do pecado, como comer carne. No princípio não era assim. No princípio a gente não comia carne, mas o pecado nos corrompeu e passamos então a comer carne. Deus, ele nos deu essa concessão. Este é um exemplo mais simples a respeito, apesar de também ter outras concessões. Pois é, não era assim, mas por causa do nosso problema chamado pecado, Deus nos deu algumas concessões. Mas como assim? O pecado corrompeu a nossa carne e faz com que a gente queira coisas contrárias à vontade de Deus. A nossa carne faz a gente querer aquilo que Deus nunca quis para nós. E nós temos também o lado espiritual. A natureza espiritual é diferente, porque o espírito quer coisas diferentes da carne. Mas quando nós não somos cristãos, o nosso espírito está totalmente cego. O nosso espírito está morto. Então a desarmonia entre carne e espírito só acontece para quem é cristão. Para quem não é cristão não há essa desarmonia, porque o espírito está cego, o espírito está morto. Então o espírito e a carne pode andar em harmonia quando se não é cristão, porque muitas vezes é a carne que manda mesmo. Então, depois que nós nos convertemos, começa essa desarmonia. O espírito deixa de ser cego e passa a viver. O espírito nasce novamente através da água, por causa da palavra pregada a nós, por causa do próprio Cristo que nos dá vida. Então, o espírito nasce novamente e deseja as coisas de Deus. Deseja Deus e tudo que vem dele. E essa grande desarmonia então se dá porque o espírito nasce novamente quando nos convertemos e a carne não, a carne ela não se converte. O espírito se converte aqui na terra, mas a carne só se converterá na eternidade. Por isso que aqui temos aflições e tentações. Mas depois disso tudo, depois da volta de Cristo, depois que estivermos com Cristo na eternidade, essa luta morre. O espírito e a carne entram em harmonia, porque a carne se converterá, porque a carne estará convertida com a natureza gloriosa. O carnal nasce novamente e o pecado é aniquilado. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome
de Jesus. Eu gostaria de saber o que tu achou deste vídeo, o que tu achou deste assunto. Tu tem alguma curiosidade a respeito? E comenta também se tu tem alguma coisa para acrescentar pra gente bater um papo e aprender junto. E também se tu chegou até aqui e se esqueceu de deixar o like lá no comecinho, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. Toda vez que tu deixa um like, tu estará ajudando a impulsionar o canal. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Clica no botãozinho inscrever-se em vermelho e clica no sininho para toda vez que tiver um vídeo novo, tu seja notificado. Amém? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!